Boa tarde a todos. Todos já almoçaram, né? Barriguinha cheia. Eu acho que eu tava acompanhando aqui, acho que não tem ninguém com sono aqui, né? Tá todo mundo aqui desperto, né? Tá todo mundo aí acompanhando aí tranquilamente aí as palestras. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, ali do canal Sétima Visão, eu sou o Gilvan Soares, além do canal Sétima Visão, nós também temos uma página não, né? Um grupo no Facebook com quase 40 mil pessoas lá acompanhando. Deve ter alguém aqui que já ouviu falar desse grupo aí, que é o Terra Plana Experimentos, né? E a gente também trata dos assuntos aí com relação à forma da Terra, ciência, etc. E se o Eduardo já puder pôr aí isso. E assim, vocês perceberam que hoje aqui a gravidade ela foi destruída através de experimentos que foram apresentados aqui primeiramente pelo Robert Skur e o André, e depois logo em seguida, né, veio aí o Bruno Alves também trazer um material. Então, eu acho que a gravidade aqui hoje ela já foi destruída, não se fala mais de gravidade. Então, esse próximo material que eu vou trazer aqui, compartilhar com vocês, a gente quer aqui derrubar mais um mito. Vocês sabem que o modelo do globo, ele tem alguns pilares, né, que sustentam aquilo que eles trazem como verdade. Então, falando que a gravidade já foi destruída, o próximo material que nós vamos trazer aqui é para acabar com a tal do movimento da Terra. Tal movimento da Terra. São dois principais pilares que eles usam, né? Quando se vai falar de globo, quando vai apresentar o modelo do globo, eles se apegam muito à questão gravidade e movimento da Terra. É a partir daí que eles formam o modelo deles, e é a partir daí que eles trazem muitas coisas que eles afirmam ser verdade. Então, quando você destrói dois pilares desse, né, pensa numa mesa. Quantas pernas aí a mesa tem? 4 pernas, né? Se você derrubar 2, só restam mais 2. Então, aqui vai ser a segunda, e meus caros amigos que vão se apresentar depois aí, vai derrubar as outras 2 e acabou. Ponto final. Eu não poderia deixar aqui de agradecer, pessoal, antes de já entrar no assunto aqui, pra gente não falar muito aqui, de agradecer aqui todos os irmãos e amigos palestrantes que passaram por aqui, tá? É com imensa gratidão mesmo, assim, que eu tenho a agradecer a eles. Estou feliz pra caramba, vocês não fazem ideia o quanto é legal de poder ver todos vocês aqui. Eu acho que o mais importante dessa FlatCon, sabe, isso é um pensamento que eu tenho e é uma ideia que eu tenho, assim, não precisa todo mundo pensar igual eu, mas, assim, para mim o momento mais importante nessa FlatCon aqui é esse momento aqui, ó. Eu não sei se você percebeu ainda, mas você está na FlatCon 2024. Parece que a ficha não caiu ainda, ou você não percebeu ainda. Vocês não sabem o quanto isso aqui custou para cada um, tanto para quem vai palestrar. Acredito que para você também. Eu acredito que não foi fácil você estar aqui. Exigiu um sacrifício da sua parte aí, para você estar aqui. Assim também como os demais palestrantes, né, que palestraram aqui. E agradecer também aqui o Eduardo Gimenez. Sem esse cara aqui, nós não teríamos esse evento aqui, isso não estava acontecendo hoje. Eu estava conversando com alguns amigos aqui, né, que parece Copa do Mundo, né, Olimpíadas de 4 anos. Mas a gente vai tentar pegar isso aí e trazer, encurtar mais, né, sei lá, a cada 1 ano, a cada 2 anos, porque é legal isso aqui é uma coisa maravilhosa, vocês não fazem ideia. Assim, eu sei, né, eu sei a importância do que é isso aqui. Isso aqui eu valorizo muito, de poder olhar no olho de cada um aqui, ó, e ver todo mundo aqui, pessoas que, assim, a gente está acostumado ali a ver no canal, mas hoje é aqui, né? É ao vivo e a cores. Ô Eduardo, por gentileza, se você pudesse me depois providenciar um copo d'água, só que porque eu tomo muita água, tá? Então, pessoal, vamos lá.
começar aqui, então, esse material que eu trouxe para vocês aqui com muito carinho. Eu tô bem enquadrado aí, né? Se alguém depois olhar na câmera aí e pedir para mim consertar aqui, pode falar. 1887, o dia em que a Terra parou. Parece até aquela música do... Pode deixar aí, Parece até aquela música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, mas não é nada disso, tá? Ou também parece aquele filme lá, já existiu um filme com esse nome aí, O Dia em que a Terra Parou. Mas não é nada disso aí, tá? A coisa é muito mais séria, a coisa é muito mais importante. Nós falamos aqui muito do século XIX, né? Falamos bastante aqui sobre o século XIX. Tanto que o estudo agora que o Samuel trouxe retrata muito, traz muita coisa sobre o século XIX, o que o Bruno Alves, o que o Martins trouxe, né? O que o Escuro trouxe tem muito a ver com a questão do século XIX. Então vocês não fazem ideia o que é a questão do século XIX. O século XIX, para a ciência, não só o século XIX, tá? Aqui a gente vai voltar um pouco atrás, século XV, século XVI, século XVII, XVIII, mas especificamente aqui o século XIX, que esse material ele está mais voltado para esse século. Então assim, vocês não fazem ideia o quanto esse século ele foi importante para a questão científica. Tudo que você quiser saber sobre ciência, se você quiser saber os acontecimentos científicos, é inevitável que você não volta ao século XIX. Século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Você vai ter que voltar a esses séculos para você conseguir saber o que aconteceu lá, o que houve. E é importante a história, é que entra a história, né? É importante a história porque ela... O que ela faz? Ela traz coisas lá atrás que alguém às vezes colocou uma pedra, enterrou ali e parece que acabou. Mas não. Quando você traz isso para os dias atuais, os dias de hoje, se tratando de ciência, você vai ver que as pessoas elas estão todas sem saber onde elas estão no quesito ciência. Deixa eu passar aqui. Então, vamos falar hoje sobre a questão do éter luminífero. No século XIX, você tinha muitos físicos, né, estudando essa questão tanto do éter luminífero como a questão das ondas eletromagnéticas. Muitas coisas teriam que ser respondidas, né? Muitas coisas teriam que ser explicadas pela ciência através, principalmente, do éter luminífero e da questão da luz, das ondas eletromagnéticas que os físicos estavam ali estudando, fazendo seus trabalhos e pode resolver muitas questões com relação à própria ciência. Então foi um século de muitos estudos. E aí você pode pegar vários cientistas, vários físicos, né? Desde ali, como eu falei, do século XV, por exemplo, como o Christian Huygens, como René Descartes, ou René Descartes, né? Assim o chamam, como o próprio Michael Faraday, como lá na frente um pouquinho o Thomas Young, com o estudo da questão da dupla fenda. Então, tudo isso é voltado aqui para a questão do estudo do éter luminífero. Então, o século XIX foi um século onde se estudou muito essa questão da luz, das ondas eletromagnéticas, para descobrir muitas coisas e responder muitas coisas que a ciência estava precisando responder. Então, o que acontece? Eu vou passar aqui, depois nós vamos falar desses dois personagens aqui. Eu já vou direto aqui, ó. Esse aqui é um PDF que eu pesquisei na internet desse cara aqui chamado Marcos dos Santos. Com esse trabalho aqui, ó, a interpretação e controvérsias na teorias do éter e do vácuo, que já foi falado aqui pelos irmãos aí. Então ele é pós-graduado em História da Ciência
E ao ler esse PDF aqui, você vai ver ele citar muitos nomes aqui de físicos, né, que acreditavam na existência do éter. Inclusive as civilizações antigas, né, que o Samuel Trovão trouxe aqui, ele falou muito de civilizações antigas aqui, e todas aquelas civilizações, elas acreditavam na existência da questão do éter. E você vai perceber que o éter, ele tem uma importância muito grande aqui com relação ao movimento da Terra. Vocês vão perceber isso aqui. Então, eu lendo esse material aqui, ele cita, inclusive, o próprio Isaac Newton. Se vocês não sabem, o próprio Isaac Newton era um que acreditava na existência do éter, tanto que ele cogitou até fazer experimentos, né, um experimento que ele ia fazer no alto da montanha e mais abaixo, para provar algumas coisas que ele já trazia nessa questão dos estudos dele. Também fui atrás desse cara aqui, ó, chamado Roberto de Andrade Martins, que tem um título aí desse material dele chamado A Substância Indescritível. Isso é de uma revista chamada FAPESP, tá? Esse cara aqui, ele é um físico, tá? Ele é um físico formado na Unicamp. Olha que interessante o que ele vai falar aqui a respeito do éter e logo depois o que o Einstein falou sobre o éter. Nós vamos falar do Einstein um pouquinho lá mais para frente, mas é bom que a gente já entenda aqui o que o Einstein quis fazer com relação ao éter, tá? Então, esse cara aqui, como eu falei para vocês, é um cientista, tá? Ele é um cientista. Então, veja bem o que ele diz aí, ó. Isso foi uma entrevista dele que ele fez nessa revista aí. Algum tempo antes de publicar seu artigo sobre a teoria da relatividade especial, em 1905, que é do Albert Einstein, Albert Einstein adotou uma postura diferente da maioria dos cientistas da sua época. Os físicos acreditavam na existência do éter, uma substância invisível e desconhecida, que preenchia todos os espaços onde não houvesse matéria. Essa hipótese era importante para explicar fenômenos físicos. Einstein, no momento, preferiu seguir posições filosóficas, segundo a hipótese da existência do éter. Depois de publicar em 1915, que é aquele estudo dele lá, que ele fala sobre a teoria da relatividade restrita, sua teoria da relatividade geral, em que usou o conceito do espaço-tempo, que já foi falado aqui também. Ele é questionado por um colega. Não seria o espaço-tempo o mesmo que o éter? Em uma conferência famosa, 5 anos depois, Einstein admite, sem rodeios, que o espaço sem éter é impensável. Explicou o físico, como eu falei para você, historiador e filósofo da ciência Roberto de Andrade Martins, do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas. Então você vai ver o porquê que tem a ver com a questão de Einstein aqui, que tem a ver com a questão de Einstein com o éter. Então vocês vão entender aqui. Deixa eu voltar lá, né? Aqui. Isso aqui que eu tenho que explicar esses dois caras. Então, como eu falei para vocês, expliquei aqui vários físicos aí dessa época que estudava esse fenômeno da questão da luz, da questão das ondas eletromagnéticas. Dois caras aqui vale a pena destacar aqui. Um deles aqui é o James Clerk Maxwell. Trabalho muito importante, magnífico na questão do estudo da luz, na questão do estudo das ondas eletromagnéticas. Então, no século XIX, que eles são desse século aí, é pouca diferença que tem de um para o outro. Tanto o Hertz como o Maxwell, que um deu continuidade no estudo do outro, né? No caso aqui, o Hertz deu continuidade no estudo do Maxwell. Então, no século XIX, Maxwell sugeriu que a luz se propagava em um meio invisível chamado éter.
um meio que, em tese, deveria permear todo o espaço, inclusive o vácuo. Aí, depois, esse cara aqui, ó, você já viu falar lá das ondas de rádios, né? As ondas de rádios, megahertz e tal, aquela coisa toda. Esse cara aí, ó. Então, o Heinrich Hertz, também no século XIX, tá, demonstrava que a luz era uma onda eletromagnética. Então, aqui vocês percebem que já tem dois físicos, e não é qualquer dois físicos, tá? Não é qualquer dois físicos, nós estamos falando de dois físicos, assim, de extrema importância, não é qualquer um aqui. Falando e confirmando a respeito do que era esse tal de éter, né? Será que existia, né? Será que esse éter realmente era uma suposição, era invenção do cientista, ou ele existia? Existia porque esses dois físicos aqui, eles faziam experimentos, eles testavam, eles estudavam e confirmavam a onda eletromagnética e o éter. Então, sendo o éter real, o que o experimento mais tarde realizado pelos dois físicos, que nós vamos falar deles aqui, Michelson e Morley, deveria detectar era o quê? Presta atenção nisso aqui, tá? Vocês vão ver que isso aqui é o divisor de água, movimento da Terra. Vocês vão ver que isso aí é um movimento de água dentro desse estudo aqui. Toda vez que eu colocar o movimento da Terra, provavelmente vocês vão ver que ela está em negrito ou assim, mais destacada, né, com uma cor diferente. Porque a luz se propaga pelo éter. Era isso que os físicos entendiam, é isso que eles confirmavam. Então, deveria existir um meio relativo entre a luz, o éter e a órbita da Terra. Preste atenção aqui que a coisa aqui vai começar assim, se complicar para o pessoal aí que acredita na questão do movimento da Terra, tá? E se tratando de experimento, tá? Isso aqui não é mera filosofia. Isso aqui são experimentos. Então, por isso que eu trouxe esses dois bravos aí. Sabemos que todas as ondas conhecidas precisam de um meio para se propagar. Então, por que com a luz seria diferente? Percebe? Todas as ondas conhecidas pelos físicos, elas teriam que ter um meio para se propagar. Sendo a luz uma onda que eles tiveram que anular tudo isso, mudar tudo isso aí, é sempre assim, né? Vocês sabem que para que uma mentira ela seja confirmada, é preciso que a verdade ela seja destruída. Então, sabendo que todas as ondas precisam de um meio para se propagar, então, com a luz não seria diferente. Por que com a luz não seria diferente? Vamos lá. Vou passar aqui. Eu estou voltando, estou... Aqui. Por que, pessoal? As ondas sonoras, elas se propagam por onde? Pelo ar. Lembra, nós estamos falando de ondas. As ondas do mar, elas se propagam pela água. As ondas sísmicas, elas se propagam por onde? Da Terra. Tá, tudo bem, problema resolvido, né? Resposta, estava tudo aí bonitinho, mas e a luz? E a luz? A luz, eu estou tendo um problema grande aqui com a questão do espaço, vou ficar mais por aqui. E a luz? A questão da luz. A luz precisava ser resolvida, já que ela era uma onda. Então ela precisava ser resolvida. E aí foi onde, incansavelmente, os físicos, né, os cientistas da época, tiveram que dar uma solução para isso aí. Afinal, foi uma época onde
a própria física, ela passou vários momentos de crise, né? Por causa disso aqui, ó. Porque você já tinha definido que as ondas sonoras, elas se propagavam pelo ar. As ondas do mar pela água. As ondas sísmicas na terra. Ué, tem que fechar a conta, né? A equação tem que ser resolvida. Ok. Éter. É lógico que existia um meio em tudo aquilo ali, né? Que nós falamos aqui. Esses dois tinham um meio, por que esse cara aqui não tinha um meio? O éter. É claro que esse meio era o éter. Lógico que existia um meio e logo esse meio era o éter. Sendo o éter esse meio o qual a luz viajava, o que restava então aos físicos da época era realizar aquilo que todos queriam descobrir. Olha só que lindo, né? Um experimento, como o Scur fez, como o André fez, como o Bruno fez. É isso, né? Ciência é isso. Experimento e vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Um experimento para saber se a Terra estava, como eu falei para vocês, ou vai estar, essa questão de movimento, Terra, ou vai estar aqui em negrito, ou vai estar com uma cor diferente. Se a Terra estava em movimento ou parada. Porque o éter, tudo bem, os globistas, né, eles mudam essa ideia aqui. Se você discutir com algum globista a questão do éter, eles vão dizer que, na verdade, o experimento que nós vamos ver a seguir desse cara, ele não detectou o éter, mas que sim provou que a Terra girava. Olha só. Qualquer um que você for discutir com algum globista, com algum opositor, e você falar em Mikeson e Morley, você falar de éter, a resposta já está na ponta da língua. Não. Na verdade, esse experimento ele foi feito para detectar a existência ou a não existência do éter. Só que, cara, você tinha três coisas aí no meio de tudo isso. O movimento da Terra, de translação em torno do Sol. Você tinha a luz e você tinha o éter. Três problemas para eles resolver. Então, assim, uma coisa ia invalidar a outra. Até então, nós estávamos, porque a Terra em movimento, porque até então o geocentrismo estava morto. Não se falava mais de geocentrismo, né, depois de Galileu, depois de Newton, depois de Copérnico, de tudo isso aí, vocês sabem que foi criada a questão do heliocentrismo e tudo em movimento, Terra movimentando, toda aquela coisa. Então, o geocentrismo estava morto. Será que o geocentrismo estava morto, né? Será que a Terra, depois do geocentrismo, ela estava aí feito um peão louco pelo espaço? Ok. Entra em cena esse cara aqui. Primeiro eu vou falar dele, tá? Porque a experiência tem o nome dos dois, né? Os dois físicos chamados Mikeson e Morley. Mas primeiro eu vou falar desse cara. Albert Abraham Mikeson. O experimento que ele fez lá em 1887. Esse cara aqui, para vocês que não sabem, ele foi o primeiro físico americano a ganhar o prêmio Nobel de Física. O primeiro. Então, entra em cena esse cara aqui que ia enterrar a questão do movimento da Terra. Eles não vão aceitar isso aqui. Eles não vão aceitar isso aqui. O experimento de Mikeson e Morley foi o caixão da questão do movimento da Terra. Acabou aí. Eu nem discuto, tá, pessoal? Quando entra no mérito de discutir o movimento da Terra, eu já chego e apresento tanto o Mikeson quanto o Morley. E acabou a história. Se quiserem, vão refutar aí os dois físicos. Ok. E o que esse experimento, é igual que vocês vão entender, como que ele constituía aí?
Como que era feito esse experimento? Era feito nesse equipamento aqui chamado interferômetro. Alguém até me falou aqui, eu conversando com alguém depois aí, falou, você vai falar sobre a questão do interferômetro, né? Acho que foi, não sei quem foi. Foi lá o nosso colega lá. Eu falei, sim, vou falar. Então esse equipamento aqui ele foi muito importante no século XIX para acabar com essa falácia de que a Terra está girando. O experimento realizado primeiramente lá aqui, né, pelo Michelson, mas depois o amigo dele vai entrar em ação. O experimento constitui medir a velocidade da luz, aproveitando-se, de novo, olha aí, o movimento e da velocidade de translação da Terra, utilizando-se de um aparato que ficou conhecido como interferômetro de Michelson e Morley, consistido de 2 braços no mesmo comprimento, dispostos perpendicularmente entre si. Como que funcionava esse equipamento que acabou com a questão do giro da Terra? Como que funcionava esse equipamento? Aqui está o equipamento. Deixa eu acender a luzinha vermelha. Aí. Não, é só que aperta. Aqui está o equipamento, tá? É esse aqui. E como que ele era feito aí? Como que funcionava? Ó, aqui. Você tinha um telescópio. Poderia ser 1 ou 2. Geralmente eles usavam 2, tá? 2 telescópios aqui, como vocês podem ver. E desses 2 telescópios saíam 2 feixes de luz perpendicular entre si. Esses feixes de luz eram refletidos pelos espelhos fixados na mesa, que são esses 3 carinhas aqui, ó. São esses 3 espelhos aqui. Aí, qualquer diferença na propagação dos feixes resultava em um padrão destrutivo de interferência. O que era esse padrão indestrutível de interferência? Primeiro, quando você aferia esse equipamento, que você colocava ele lá para medir o éter, a luz e a questão do movimento da Terra, ele formava, que nós vamos ver daqui a pouco, um padrão de interferência, que é uns círculos concêntricos assim, vocês vão ver depois aqui. Ele formava isso aí. E a partir disso aí que você ia detectar o padrão destrutivo do experimento. Opa, aqui. Aqui, no último. Michelson, então, que era o primeiro cara lá, ele girava esses espelhos aqui para verificar se a direção do feixe em relação ao éter e ao movimento da Terra. Vocês vão perceber que ao longo de tudo que eu falar aqui, sempre está em jogo aqui a questão do movimento da Terra, porque aqui era o crucial. Aí é onde eu falo para vocês que eles vão dizer que não, o experimento não era para detectar se existiu éter ou não, não tem nada a ver com o movimento da Terra aqui, ó. Porque eles têm medo dessa questão do movimento da Terra, porque o próprio equipamento aqui, o próprio interferômetro, o que ele vai detectar? Ele vai detectar que não existe movimento. Que não existe movimento. Então, aqui, para constatar se haveria mudança nas franjas, como eu falei lá. Aqui. Então, esse aqui era um tipo de interferômetro, né? O equipamento que eu falei para vocês lá, que media a questão da luz e do éter aí. Vocês podem ver, como novamente aqui, isso aqui é real, tá? Aquilo que eu mostrei para vocês lá era um desenho, mas isso aqui é real, só não sei onde se encontra esse equipamento, né? Em que museu ou centro de estudos científicos está esse equipamento, mas ele tinha aqui esse espelho, esse telescópio e esses 3 aqui. Calma que vocês vão entender como ele funciona, tá? Vocês vão entender como ele funciona. Então, se a Terra girasse em torno do Sol e a luz viajasse através do éter, era de se esperar que as velocidades dos feixes de luz do interferômetro mudassem com o giro dos espelhos. Então, o Michelson pegou o equipamento, aferiu o equipamento, colocou o equipamento lá e girava.
para ver se ele ia detectar essa diferença entre o movimento da Terra, o éter e a luz. Então, o propósito do equipamento era isso aí. Aí, na frente. Então, para surpresa de Mikeson, ele não percebeu diferença alguma nas franjas quando ele girava aqui, ó, o equipamento. Ele tinha que notar uma diferença, e vocês vão ver lá na frente o porquê que ele tinha que notar essa diferença. Então, quando ele girava isso aqui, que era assim que era feito o experimento, isso aqui era uma mesa, tá, fixada, e ela era uma mesa rotatória assim, girava, então você fazia essa medição dessa forma. E quando ele girava a base dessa mesa, do interferômetro, ele não detectou nada. O Mikeson não detectou nada. Provando mais uma vez e mostrando que cadê o giro da Terra? Se a Terra girasse de fato, se aquilo que foi falado lá atrás por outros físicos, né, por outros cientistas, o equipamento, pessoal, tinha que detectar. Afinal, isso aqui é um equipamento que é científico e serve para você, então, fazer ciência. Assim como nossos irmãos mostraram aí equipamentos que provou que a gravidade é uma falácia, esse aqui é um outro equipamento que dessa vez ele ia provar que a Terra não girava. Isso não é alguém falando, não, porque a ciência, ela pede que você faça experimentos. E a partir daí que você faz o experimento, você vai detectar se é verdade ou se não é verdade. Se funciona ou se não funciona. Se é ciência ou é cientificismo. Ok. Eu ia pedir para que você desse um play aí nesse vídeo, bem no cantinho embaixo aí tem... só espera um pouquinho, tá? Eu vou explicar para o pessoal aqui. Então, esse aqui é um vídeo mostrando, e eu vou falando aqui, como mais ou menos aqui esse experimento era feito. Esse experimento era feito. No vídeo a gente vai conseguir ter uma dimensão melhor aqui, mas pode soltar aí. Ok, então aí, tá aí, ó. O feixe de luz era disparado. Ó, o feixe de luz era disparado, passava por esse espelho, aí você vai perceber que ia até outro espelho lá em cima, ó. Aí ele bate lá, e essa mesma onda de luz, ela reflete de volta, ela vem de volta. Do outro lado lá, ó, você percebe que tem outra onda voltando também. E eles vão se encontrar nesse outro espelho aí, ó, ao mesmo tempo. A partir daí, você separava em duas ondas, como vocês podem ver aí, ó, uma verdinha, né, e a outra mais em azul. E ela refletia naquilo que eles chamavam de franjas. E era aí que formava isso aqui, ó. Opa! Dá para continuar de onde parou? Só adiantar um pouquinho, que era bem no finalzinho. Só colocar mais ou menos uns 30 e pouco que ele... Não, pode deixar repetir. Então, novamente, essas ondas aqui, essas ondas de luz, elas iam lá naquele espelho, voltava naquele outro espelho lá, e ao mesmo tempo aqui, ó, simultaneamente, elas passavam por ali, e a partir daqui que elas formavam isso aqui que eles chamavam de padrão de interferência. Era isso aqui que o aparelho, ele detectava. Era isso aqui que ele mostrava. Então, tá aí, ó, duas ondas aí, se encontrando e formando isso aqui, o padrão de interferência. Então, a última tentativa para provar o suposto movimento da Terra, já que o próprio aparelho, né, o próprio instrumento ali, o interferômetro, tinha mostrado que através dos experimentos o Mikeson percebeu isso, que a Terra não girava. Não sou eu que estou falando, é um cientista renomado, né, primeiro americano a ganhar um prêmio Nobel. O que ele fez? Ele foi lá, como eu falei para vocês, e convidou o amigo dele,
que é o Morley, né? Edward Morley, para novamente fazerem os experimentos. Pessoal, eles não desistiram. Eles poderiam muito bem parar ali. Vocês conseguem compreender o que é dois físicos fazerem um experimento que, na verdade, eles queriam detectar o éter e o tiro saiu pela culatra quando eles entenderam que, na verdade, não era que o éter existia, na verdade, mas o problema era que a Terra não girava. E você vai entrar em conflito, você vai debater com um globista a respeito disso, tá? A respeito disso aí. Porque eles vão dizer que não, o experimento de Michelson e Morley foi um experimento para detectar o éter. Mas, em contrapartida, você teria que depender do movimento da Terra. E aí, quando se faz o experimento dependendo do movimento da Terra, eis que você detecta o quê? Que a Terra não tem movimento. Então, o Michelson convidou o seu amigo Morley, agora outro cara conhecedor do mesmo que ele conhecia. Eles arrumaram agora um interferômetro mais robusto, agora um que dava 2, 3 daquele lá, tá? Porque, assim, muitos físicos questionavam eles. Poxa, mas talvez o equipamento não seja um equipamento tão preciso, né? Talvez o equipamento ele tenha alguma trepidação aí, porque tudo isso isso levava em consideração. Tanto que, quando eles foram realizar esse experimento aqui, é dito que foi solicitado a cidade, nesse dia justamente desse experimento aqui, não se trabalhar com obra, transportes não se movimentar, porque interferia no experimento. Então eles pediram para que a cidade praticamente parou, para que esse experimento ele fosse o mais preciso. Gente, nós estamos falando de um experimento onde ele estava determinando se a Terra girava ou não. Imagina na cabeça desses dois físicos, né? Tanto que depois você não vai encontrar mais nada sobre Michelson e Morley com relação a experimentos. Eles fizeram isso aqui e calaram. Você vai chegar a citar algo em relação ao cientista Wolfgang Schmidt na sua palestra aí? Pronto, beleza. Olha só, pessoal. Vamos lembrar aqui, antes de eu falar isso aqui, eu estou com as páginas aqui de um livro de Wolfgang Schmidt, que ele cita o experimento de Michelson e Morley, lembrando que Albert Michelson, né, ele foi Nobel, tá? Então veja a importância desse experimento aí. No livro de Wolfgang Schmidt, só para vocês terem ideia, aos 20 anos de idade, Wolfgang Schmidt ele já era formado em matemática e física. Certo? Então era um cara bacana, né? O livro dele, Ciência e Mito, ele traz esse experimento, viu, Gil? Aí já fica para o seu estudo futuro aí também. Olha o que ele fala aqui. Ele faz uma crítica ao Big Bang, ao evolucionismo, aí entra na parte do movimento da Terra. Para fins de contraste, recordo agora o que ocorreu em 1887, quando Albert Michelson e Edward Morley conduziram seu experimento cujo fim era medir a velocidade da Terra em seu movimento orbital ao redor do Sol. Eles fizeram o experimento achando que a Terra se movia. Eles não foram fazer o experimento achando que a Terra era imóvel. Beleza. O que eles descobriram, para a infelicidade da comunidade científica, foi que essa velocidade, longe do valor esperado, que era 30 km por segundo, era, na verdade, exatamente zero. Aqui as palavras do cientista, viu? Notemos que esse resultado não era de modo algum incerto ou tênue, com base nas leis daquilo que o retrospecto, que hoje chama-se de física clássica, o fato de que a Terra não se move era uma implicação rigorosa do resultado do experimento. Embora esse achado tenha abalado o mundo científico, pouco se contou ao público em geral. Ou seja, os caras abafaram. E quem foi que foi o cabeça disso? Einstein. Certo? Que aí ia quebrar a relatividade dele, né? Beleza. Com certeza não houve nenhuma manchete proclamando que as medições implicam em uma Terra imóvel.
o que, diferentemente da legenda de 65, não teria sido um mero exagero jornalístico, e sim, com efeito, uma afirmação científica precisa. Aí a citação do cientista em relação ao experimento aí. Perfeitamente, Vitor. Isso mesmo, perfeitamente. Inclusive, lá um pouco para frente aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão do Einstein aqui. Então, pessoal, não se falou mais nisso. Você não vai encontrar nada depois de Michelson e Morley. Eles calaram. Parece que pegaram a silver tape lá, né, aquela fita super resistente lá, e colaram a boca deles. Não, você não encontra mais nada. Como que dois cientistas renomados, né, inclusive um ganhador, primeiro americano a ganhar o Nobel da física, depois de um experimento eles se calaram. O que aconteceu? O que houve? Porque depois que você realiza um experimento, se deu certo ou deu errado, isso tem que ser divulgado para a comunidade científica, tem que ser comunidade para o mundo. O mundo tem que saber. Com relação ao experimento aí dos dois físicos aí. Como eu falei, agora, juntamente com o seu amigo aqui, o Morley, eles trazem aqui uma mesa aqui mais robusta. Inclusive aqui embaixo você tinha uma base. Essa base, dentro aqui você tinha um líquido de mercúrio. Olha só como eles, cada vez mais, eles foram aperfeiçoando o método, né, de fazer o experimento e a questão do equipamento também. Então, isso aqui era muito preciso. Isso aqui era mais preciso ainda do que aquilo que eles fizeram na primeira vez. Para fazer o quê? Ó, Michelson agora, juntamente com seu amigo Morley, repetem o mesmo experimento na tentativa de detectar alguma interferência. Mas, para a surpresa deles, os resultados se repetiam. Ou seja, não havia interferência nos resultados. Isso significa o quê? Não haver interferência nos resultados do equipamento. Isso significaria o quê? A Terra estava parada, meu amigo. Não havia movimento na Terra. Não se detectava movimento algum. E lembrando, esse experimento ele foi feito em várias estações do ano, porque aí a Terra ela tem um deslocamento, né, em várias estações do ano. Então eles se preocuparam com tudo isso. E continuando aqui, ó. Com esse valor para o desvio, os cientistas Michelson e Morley esperavam encontrar um padrão de interferência destrutiva, tá? Que é o padrão de encontrar esse padrão de interferência destrutiva é o desvio, que nós vamos ver lá na frente. E o Vitor já até falou, foi 0. Mas nós vamos entender o porquê que eles acharam 0 lá. Cadê aqui onde que eu estava? Destrutiva, já que trata-se de um número semi-inteiro. Em outras palavras, se houvesse a velocidade relativa do aparato que viajava junto com a Terra em relação à velocidade da luz, padrões de interferência destrutiva seriam observados. Porém, o resultado obtido para o valor do desvio foi quanto? 0. Mais uma vez, significa o quê? Terra estática, terra parada. Dessa forma, não havia um padrão de interferência. Seguindo. E aqui eu vou explicar para vocês mais ou menos como funcionava esse equipamento aí. Então, não houve deslocamento nas franjas. Isso significa o quê? Não houve deslocamento nas franjas, significa o quê? Não houve movimento, não foi detectado o movimento da Terra. É isso. Aqui é o seguinte, isso aqui era o que eles observaram quando eles fizeram o experimento. Tá vendo essas listas aqui, ó? Aqui assim, bem uniforme. Isso significa o quê? Que a expectativa aqui era do deslocamento dessas franjas. Elas iam formar outro padrão aqui, sem ser esse. Esse padrão aqui está traduzindo o seguinte: a Terra está parada com relação... Ah, tá. Você falou para, não chega. Eu falei assim, acabou. Então, vamos lá. Aqui também a realidade, ó. A realidade. Essa era a expectativa. Qual era a expectativa deles? O deslocamento das franjas. Isso aqui, ó. Teria que deslocar.
Aí você ia ver aqui no meio desse risco, dessa marca mais preta aqui, você ia ver uma outra faixinha mais branca, porque indicava o quê? Indicava que não estão uniforme e que foi detectado aqui um padrão destrutivo. Aí você tem aqui a realidade. As franjas não se deslocam. Mais uma vez, traduzindo isso. Franjas não se deslocam significa o quê? Terra parada. Isso foi o que o equipamento detectou. Ah, Gilvan, mas não foi isso que eles estavam em busca. Eles não estavam em busca disso aí. Eles estavam em busca de saber se o éter existiu ou não. Não. Eles aproveitavam do movimento da Terra. Então, se isso aqui dependia do movimento da Terra, por que isso apresentou um outro padrão a não ser aquele que condizia com o movimento da Terra? Ok. Então, a conclusão do experimento de Mikeson e Morley, olha só, não era a inexistência do éter, que é isso que eles querem fazer, ou eles fizeram, né? Você sabe que o éter hoje não é considerado nada, nem existe mais nada, nem acho que na tabela periódica, né? É isso, Sérgio? Tiraram. Então, destruíram as provas, né? Essa é a verdade, como sempre. Mas, sim, que a Terra não se movimenta. Então, a conclusão de tudo isso aqui... Ah, esqueci de avisar isso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Esqueci isso aqui, ó. Qual era a precisão desse equipamento aqui? Ele media até 1/100, ou seja, aqui, ó, 2 casas depois da vírgula. Olha só, gente. Olha só o que esses dois físicos eles esperavam. Eles esperavam 4/10. Nós estamos falando de 1/100. Eles esperavam, eles tinham certeza que esse experimento ia dar isso aqui a 4/10. Por quê? Porque eles sabiam que a Terra girava. E que, na certeza do giro da Terra, o cientista trabalha com isso. Com números, com cálculos, com precisão. O que eles entendiam que eles iam encontrar? 4/10. Poxa. Será que eles erraram? Será que eles não sabiam fazer conta? O cara ganhou o Nobel da Física, o primeiro americano. Será que ele... né? Ok. Olha só o encontrado. O Vitor lá falou. 0. Vou ter que traduzir isso aqui mais uma vez aqui pro pessoal aí que é globalista. Esse 000 aqui significa terra parada, não se movimenta. Ok. Vamos lá. Dito isso, a física então em uma tremenda roubada, né? Uma crise porque, gente, foi realizado um dos experimentos mais importantes. Vocês não fazem ideia do que é o experimento de Mikeson e Morley. Podemos dizer que é um dos experimentos ou mais importante na questão da física. Não se estava se tratando de qualquer coisa, não. Você estava se tratando de quê? De resolver um problema que muitos físicos já vinham estudando e querendo saber. E aí? E nessa época aqui, século XIX, realmente a física entrou em uma crise. Porque Mikeson e Morley não publicou mais nada, não falou mais nada, e todo mundo querendo saber, está em movimento ou não? O experimento diz que não está em movimento. O que nós vamos fazer agora? A casa caiu. Literalmente a casa caiu. Quem será o salvador da pátria? Tá. Aparece, né? No Globo sempre aparece algum salvador da pátria aí que enfim, deixa tudo as coisas como eles querem deixar. Inclusive, Olavo de Carvalho, em uma entrevista, acho que 2019, ele vai falar isso aí, isso aqui, ó. Olavo de Carvalho, o grande Olavo de Carvalho, saudoso Olavo de Carvalho, ele vai falar isso aqui. Esses caras só tinham 3 opções.
Só tinham 3 opções para resolver o problema e a vida continuar, a ciência continuar. Século XX já está logo ali. Século XX já está logo ali, né? Final do século XIX, a física em uma crise terrível, porque tinha se detectado que a Terra não girava. E aí? Como que fica Newton? Como fica Galileu? Como que fica Copérnico? Como fica Kepler? Como que fica tanta gente? Eratóstenes? Como que fica esse pessoal? Né? Como que fica esse pessoal? Porque até então o experimento já tinha provado tudo o contrário. Então, veja bem, eles tinham 3 opções. Eles tinham 3 opções para salvar tudo e a vida continuar. Ou seja, eles continuar mentindo para nós. Primeiro, admitir que a Terra estava parada. Cara, eu não queria estar na pele dessa gente. Eu não queria estar. Segundo, vocês podem ver que as opções não são, assim, né, muito agradável, né? Criar alguma ideia mirabolante. Talvez seria uma saída interessante. 3, mudar toda a física. Então, vocês percebem que, já viu aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Era mais ou menos isso que esses físicos aqui estavam nessa situação. Ou admitia que a Terra estava parada, que aí acabava com tudo mesmo, criava alguma ideia mirabolante, ou mudava toda a física, né? E eis que então, como os colegas ali, Sérgio falou, aparece aí o Salvador da Pátria. Em 1905, a mágica acontece. Afinal, né, teria que sair alguma coisa daqui. Aparece em cena quem? Einstein, com a teoria da relatividade restrita. Ele veio, e vocês lembram lá no início que eu li que aquele outro físico lá da Unicamp falou que Einstein, todo momento que ele falava coisa por coisa, ele dizia uma coisa, depois ele dizia que não era outra, e ele numa entrevista ele teve que usar coisas filosóficas para tentar aí maquiar a coisa. E aí vem a questão aí da teoria da relatividade, com a sua velocidade de propagação da luz no vácuo, né? É a mesma em todos os sistemas de referência iniciais, sistema de referências não acelerado. Em outras palavras, Einstein eliminou o éter da equação e a substância do éter não existe, foi isso que eles fizeram. Mais fácil, né? É muito mais fácil fazer assim, destruir a ciência. O Einstein, você sabe que ele é chamado de impostor, né? Eu já li coisa dele que absurdas, assim, né? Aquele ditado lá, um mendigo vestido de que mesmo que eles falam aí, de púrpura, né? E tem um monte de apelido para ele, porque todos sabem, gente, todos sabem, qualquer cientista sabe. Inclusive o Vitor já até trouxe um material sobre aquele físico brasileiro lá, cara, César Lattes, que destroça o Einstein aí, falando que esse cara ele teve que criar um monte de coisa para ele salvar o modelo, para ele salvar a física. Então, Einstein criou uma das ideias mais mirabolantes da história da ciência. É isso mesmo que é chamado. Só para não admitir que a Terra não estava em movimento. Em 1905, Einstein propôs a teoria da relatividade restrita, que o resultado do experimento de Michelson e Morley pode ser compreendido como uma consequência natural do postulado da constância da velocidade da luz para todas as referenciais inerciais, o que configurava uma nova e radical interpretação que colocou de lado a ideia do éter. Em seu livro, A Biografia de Albert Einstein, ele diz: se o experimento de Michelson e Morley não nos tivesse causado sérios constrangimentos, ninguém teria considerado a teoria da relatividade geral em uma redenção. Isso o próprio Einstein disse, porque o Einstein sabia, né? Chamaram ele, não sei quanto ofereceram para ele, falou: cara, salva isso aqui, pelo amor de Deus. Salva, nos salva, pelo amor de Deus, salva. E eu termino aqui
dizendo uma coisa muito importante, que vai valer tudo por esse estudo que eu falei aqui. A melhor maneira de manter uma mentira é destruindo as provas. Foi isso que eles fizeram com o Michelson e Morley. Então, tá aí. Ok, pessoal? Obrigado a todos.